Graça e paz, meus irmãos, que alegria, hein? Mais um dia, mais uma oportunidade e, claro, mais um devocional. Hoje nós vamos meditar a palavra que se encontra em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5. Vamos ao texto? Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amados irmãos, nesse devocional de hoje eu quero meditar com vocês acerca da porta. Isso mesmo. Talvez você se pergunte, mas o que tem a ver o texto do suicídio de Judas com a porta? Calma que você vai entender. Irmãos, para nós entendermos o contexto a qual essa palavra foi escrita, eu preciso que vocês voltem um pouco no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 14, aonde a epígrafe do texto, aqui na minha versão da Almeida Corrigida Fiel, está o seguinte, o tema: o preço da traição. E a partir do versículo 14 do capítulo 26 de Mateus, está escrito da seguinte forma: então, um dos 12. Agora, medite isso, um dos 12. Nós sabemos que Cristo chama 12 discípulos para aprender com ele e para futuramente ensinar, passar o que o Mestre havia os comunicados ensinado. Foi o que nós vimos no devocional de ontem, no capítulo 28 de Mateus, aonde mais uma vez Jesus traz à memória dos discípulos o ide, o vá, o batizai, ensinai as nações. Agora, quando nós vemos o início desse versículo 14 dizendo, então um dos 12, então no meio dos 12 tinha um traidor. No meio dos 12 tinha alguém que não entendeu o propósito, não entendeu o projeto. Alguns historiadores vão dizer que Judas é aquele que aparece naquele evangelho, naquele relato, quando um rapaz chega para Jesus e diz: olha, eu vou te seguir, Senhor, aonde queres que fores? E Jesus responde dizendo: olha, a raposa tem sua toca, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, aquilo que você quer, aquilo que você busca em mim. Claro, Jesus sabendo a intenção no coração de Judas, eu não tenho para lhe dar. E me chama a atenção que Jesus escolhe no meio dos seus discípulos aquele que irá o trair. E qual é o nome dele? Judas Iscariotes. E vai dizer no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 26, foi ter com os principais dos sacerdotes. E disse, versículo 15, que me quereis dar? Olha a pergunta que Judas faz para os sacerdotes da época. Que me quereis dar? E ele diz, e eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Lembra daquilo que eu disse que esse, provavelmente Judas foi o discípulo que se ofereceu, não foi o discípulo que foi chamado? O que talvez Judas buscava na sua relação com Jesus? Essa relação de Judas com Jesus foi construída com base em quê? Porque se Judas entrega o seu mestre por 30 moedas de prata, e vai dizer os historiadores que uma moeda de prata era equivalente a um dia de trabalho braçal, então 30 moedas, vamos colocar para hoje nós aqui, seria um mês de trabalho braçal. Agora, essa relação de Judas foi pautada em quê? Porque quando os discípulos são enviados com poder para ressuscitar os mortos, para curar os doentes, para libertar os endemoniados, para curar os enfermos, esse poder também foi derramado sobre Judas. Judas também viu milagre. Judas também viu multiplicação de pão. Judas esteve presente em vários episódios importantíssimos
sobre a vida de Jesus, e um deles é quando uma mulher quebra um vidro de alabastro, derrama tudo que ela tem, ungindo o Senhor, e ele meio que diz, nossa, que desperdício, seria bom dar aos pobres, mas ali vai dizer que Judas era ladrão. E veja, meus irmãos, a dinâmica que Jesus faz. Aquele que é ladrão, Jesus entrega a bolsa. Meio que parece que Jesus está dizendo, olha, se você conseguir vencer essa tentação de não roubar, Judas, se você conseguir vencer esse impulso, Judas, esse seu desvio de caráter, você estará pronto para me seguir aonde queres que eu for. E é assim que Jesus faz com a gente, é assim que Jesus fez com Judas, mas eu fico perguntando que relação é essa que Judas construiu com Jesus. Então, na verdade, o mestre nunca teve valor. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu, não teve valor, porém teve preço. E é muito triste, meus irmãos, quando nós queremos colocar preço nas coisas, porque elas se tornam descartáveis, ora vão se tornar antigas, obsoletas, e sempre o mercado vai nos trazer coisas novas. Eu acho interessante a pergunta que ele faz. Que me quereis dar? E eu te faço uma pergunta, o que você quer? Qual que é o seu maior desejo? E eu vejo a sabedoria do Senhor, à medida que Ele não nos dá o que nós queremos, mas Ele nos dá o que nós necessitamos. É por isso que Tiago vai dizer na sua carta, de que pedi e não recebereis, pede e vocês não recebem porque vocês pedem mal. Será que as nossas vontades, os nossos pedidos refletem o reino, meus irmãos? Será que aquilo que tem povoado as nossas orações, aquilo que tem sido o centro, a circunstância das nossas orações, tem sido de agrado ao Senhor, tem sido para o reino dele? Eu acho interessante essa questão das 30 moedas com o episódio quando Jesus, naquela última ceia, a qual Judas estava presente, a qual o próprio Jesus molha o bocado de pão, e a tradição judaica vai dizer que aquele a qual o anfitrião da ceia entregava o bocado molhado, aquilo significava que ele era o convidado especial. Então olha o que Jesus faz. Jesus pega o bocado, molha no molho e entrega para Judas dizendo, você é especial para mim, você é o convidado ilustre. Que coisa profunda, né, meus irmãos? Que coisa linda. E naquela mesma ceia, Jesus diz algo para os discípulos, olha, um de vocês irão me trair. E ali, claro que gera uma grande desconfiança, e eles começam a questionar entre eles, mas será que sou eu? Será que sou eu que vou trair? E agora eu faço um paralelo com essa palavra. Todos eles, meus irmãos, nós vimos ontem no capítulo 26 de Mateus, no versículo 56, que todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Agora Jesus, na última ceia, diz, um de vós irão me trair. Isso gera estranheza, isso gera dúvidas. Muitos começam a se questionar, mas será que sou eu o traidor? Mas algo vem aqui à minha mente agora. Mas só Judas recebeu as 30 moedas. Ou seja, qual é o preço? Qual é o preço? O que você quer receber? Que você é capaz de entregar o mestre. Judas recebe as 30 moedas. E a partir daí, desde então, ele buscava oportunidade para entregar. Entrega a quem? Aquele que não tinha pecado. Entregar a quem? Aquele que não cometeu crime algum. Mas a oportunidade chega, e agora é o capítulo 27. Jesus é entregue para os sumos sacerdotes, porque afinal de contas ele é o cordeiro, e o cordeiro deveria ser comprado para ser imolado, e foi comprado por 30 moedas. Quem compra o cordeiro são os sacerdotes, óbvio, porque no Antigo Testamento o cordeiro passava pela mão dos sacerdotes, foi imolado pelos sacerdotes. Mas agora um sentimento toma conta do coração de Judas. E Judas agora vai novamente bater na mesma porta. Qual porta? A porta que ele bateu no capítulo 26. A porta dos príncipes dos sacerdotes. E agora,
O entusiasmo não é de saber o que os sacerdotes iriam lhe dar. Mas agora o intuito, a motivação de Judas bater novamente na porta dos sacerdotes é remorso. E o versículo 3 do capítulo 27 diz, então Judas, pronto, que o traíra. Porque no capítulo 26 ele procurava uma oportunidade. Agora o fato já havia sido consumado, que o traíra, era um fato, ele vendeu o seu mestre. Construiu uma relação não de valor, mas de preço. Vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Mais uma vez Judas batendo na porta que não tinha restauração para a vida dele. Meio que diz, olha, eu quero desfazer esse trato. Nós fizemos um trato, eu me arrependi. Vamos fazer uma coisa, eu te devolvo as moedas. Você faz aí algum ritual prescrito na lei e fica tudo bem. Porque tem pessoas que acham que é assim. Tem pessoas que acham que os seus atos não vão gerar consequência. E são as primeiras a correr para tentar resolver, ao invés de ter pensado antes de agir. No capítulo 4 ele diz, pequei traindo sangue inocente. Isso voltando lá em Deuteronômio, voltando em Êxodo. Sangue inocente, ele sabia muito bem que que ele havia procurado formas, oportunidades de o aprisionar, de o matar, era inocente. E agora, meus irmãos, depois de bater na porta dos sacerdotes, os mesmos que o corromperam, ele recebe uma palavra. E qual é a palavra? Que nos importa, versículo 4. Isso é contigo. Trazendo para o nosso dia, isso é problema seu. Versículo 5. E ele atirando para o templo as moedas de prata. Esse dado aqui eu acho importantíssimo. No capítulo 26, as 30 moedas de prata é a razão pela qual ele entrega a Jesus. Mas agora no capítulo 27, as moedas de prata não têm valor algum. Ele lança as moedas, ele taca as moedas. E o que vai dizer? Ele retirou-se e foi enforcar-se. Meus irmãos, o remorso está matando a muitos. O arrependimento está matando a muitos. A falta de perdão está matando a muitos. O problema é em qual porta você está batendo. Porque vai dizer o texto que Judas, depois de trair o mestre, vai se enforcar. Porém, a palavra diz, a exemplo de Mateus 26, mais uma vez volto nesse texto de Mateus 26, versículo 56, e todos os discípulos deixando-o fugiram. Vai dizer que Pedro nega 3 vezes, só que vai dizer que Pedro chora copiosamente. Meus irmãos, que a nossa vida não seja pautada em remorso, que nós tenhamos responsabilidade, que o Espírito Santo de Deus nos dê revelação, para que tenhamos visão, entender que os nossos atos têm consequência, e que diante da consequência não adianta voltar na porta que te corrompeu. Eita Deus, é forte. Não adianta voltar para aquele cenário a qual lhe convidou a matar, lhe convidou a mentir, lhe convidou a trair, lhe convidou. Não adianta voltar naquele cenário que só revela o lado mau, o lado obscuro que tem dentro de você. Judas comete suicídio, e aí a Bíblia nos apresenta 2 versões. Uma das versões é essa, que vai dizer que Judas cometeu suicídio se enforcando, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, justamente por conta da morte de Judas, a cadeira apostólica fica vaga e eles precisam escolher um novo. E só um adendo muito importante, viu? A cadeira apostólica de Judas, depois ela é recomposta, ela é ocupada por Matias, não porque Judas morreu, porque nós vemos que Tiago também morreu ao fio da espada e a cadeira não foi recomposta, mas a cadeira de Judas ela é recomposta uma vez que ele traiu o mestre. E aí no relato de Atos, capítulo 1, vai dizer que Judas
arrebentou a cabeça. Então dá a entender que ele subiu em algum lugar e se lançou. Não importa se foi enforcado ou se foi se lançando de algum lugar. Eu só preciso dizer, meu irmão, o remorso não vai te levar a lugar nenhum. O que Cristo quer para nós é uma vida nova. O que Cristo quer para nós é fazer com o que ele fez com Pedro. Qual porta que você anda batendo? Só Cristo é a porta. Só atrás dessa porta nós vamos encontrar refrigério, nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar restauração. E vai dizer no último capítulo de João que Pedro reencontra com Jesus. E Jesus monta o mesmo cenário, de brasas na praia, porque outrora ele havia sentado numa fogueira para se esquentar e negar quem era Jesus. Depois nós vamos ver os personagens, é Pedro, é Tiago, é João, pescando como na pesca qual Pedro encontra Jesus em uma pesca frustrada. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, antes que você venha lavar as suas redes e dizer que tudo está perdido, Jesus é aquele que chega para mudar história. Pedro era aquele que estava frustrado, mas agora Jesus volta na frustração de Pedro, e Jesus encontra Pedro e diz: filhinho, tem algo para comer? E ali Jesus o traz à memória, fazendo novamente as perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pergunta por 3 vezes. E ali tem, né? Na tradução grega, ali Jesus está dizendo: Pedro, tu me ágape? Ou seja, você me ama com esse amor profundo, esse amor livre de interesses, esse amor liberto. Mas Pedro responde: eu te filéu. É um amor assim, né? De irmão, não é um amor tão profundo. E novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: eu te filéu. E ele pergunta novamente: Pedro, tu me ágape? E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Jesus quer de nós, meus irmãos, é a nossa verdade. Não adianta falarmos para o Senhor que nós vamos com Ele aonde quer que Ele for. Não adianta fazermos juras de amor se nós não temos estruturas para mantê-la. E esse Pedro, que ora fugiu, depois é o Pedro que em Atos dos Apóstolos faz uma pregação e 5.000 se convertem, 2.000 se convertem. É o mesmo Pedro que com a autoridade do Espírito Santo vê cair à sua frente e inspirar a vida Ananias e Safira, pois tão poderosa era a manifestação do Espírito Santo. Meu irmão, qual porta que você tem batido? Não volte na porta que te convidou a matar. Não volte na porta que te convidou a trair. Não volte na porta que te tratou apenas como uma mercadoria, como valor. Mas vá atrás da porta que tem restauração para o teu ministério. Jesus, depois de ter sido ascendido aos céus, ele poderia muito bem ter continuado a obra dele. Ele já tinha falado do Paráclito, ele já tinha falado que o Espírito Santo viria, mas ele voltou. E ele volta para falar para Pedro, meio que diz: eu conto com você. Ei, Pedro, por mais que você se sinta o pior dos apóstolos, o pior dos discípulos, por mais que depois daquele dia que você me negou, eu vi que você chorou, Pedro, nossos olhos se cruzaram, Pedro, eu vim voltar para dizer: você continua no propósito, você continua no projeto. Meu irmão, não tire a tua vida. Meu irmão, não abandone o projeto do Senhor, ainda Ele conta com você. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a uma conversão verdadeira. O Senhor nos convida a um caminhar contigo verdadeiro, Senhor, sem máscaras, livres de interesses. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus de chance, o Senhor é um Deus de oportunidade. E nós queremos, ó Pai, agarrar esta oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje. E a Ti consagramos a nossa vida. A Ti consagramos, Senhor Deus, as lembranças. A Ti consagramos os erros de outrora. Tudo entregamos a Ti, Pai, a fim de que nada venha nos pesar, a fim de que nada venha nos constranger, a fim de que nada venha nos amarrar, nos paralisar, ó Pai. Mas que a Tua voz seja soberana em nossos ouvidos, em nosso coração, dizendo: continua, pois você
permanece no propósito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta palavra. E não esqueça, Cristo é uma porta aberta. O ouvido dele não está fechado, nem o braço encolhido para que não possa alcançar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcançastes. Obrigado, Jesus. Amém? Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que palavra poderosa, hein, meu irmão? Não esqueça, existe uma porta aberta de misericórdia para você. Tudo depende em qual porta você irá bater. Glória a Deus, Deus abençoe, até a próxima, fique com Deus, amém, tchau, tchau.